beta pancreática produz e que acaba gerando um infiltrado no parênquima pancreático, piorando ou anulando a ação da célula beta. As situações de glicotoxicidade, que na maioria das vezes são relacionadas com hábitos de vida, né, alimentações copiosas, alimentos ricos em carboidratos simples, dentre outros, e também o quadro de lipotoxicidade associado com a epidemia de obesidade que nós vivemos hoje e que é também um dos principais sustentadores da resistência insulínica. Muito bem. Quando a gente vai pensar, então, na ação da insulina, a gente tem que pensar no momento que a gente está comendo. Quando vocês estão comendo lá um hambúrguer, vocês aumentam a taxa de glicose do sangue de modo muito rápido, né? Qualquer carboidrato, enfim, eu vou aumentar rapidamente. E aí o que eu vou ter de reação pancreática é um estímulo de ação da célula beta e uma inibição da célula alfa. Basta vocês lembrarem que a célula beta é responsável pela produção de insulina, enquanto a célula alfa é responsável pela produção de glucagon. Se a célula beta produz insulina e ela está estimulada, é esperado que eu libere justamente insulina. E essa insulina, dentre outras ações, ela vai atuar no fígado. De que forma? Eu vou ter a ação de uma enzima que é a glicoquinase, pessoal, que justamente faz a entrada da glicose no meu parênquima hepático. Então, essa aqui é como se fosse a chavezinha que abre a porta do fígado. Só que, junto com isso, eu tenho uma outra enzima que também é estimulada pela insulina, que é a glicogênio sintetase. Porque essa glicose, dentro do fígado, da forma de glicose, ela não é interessante para armazenamento, ela precisa ser armazenada de uma forma mais estável e mais organizada. Através, então, da glicogênio sintetase, eu vou ter vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo e eu vou ter um acúmulo de glicogênio no meu fígado que varia de 5 a 6% da massa hepática total, dando em torno de 100 gramas de glicogênio. O glicogênio é uma reserva energética bastante potente que é usada para momentos de alta intensidade, por exemplo, luta ou fuga, uma necessidade física de uma explosão muscular muito rápida, eu vou usar essas reservas de glicogênio, ou, obviamente, em estados de inanição, de privação, eu também posso utilizá-lo. O glicogênio justamente é utilizado na forma de glicose quando ele é quebrado pela fosforilase hepática e liberado em glicose para nosso nível sérico. A insulina atua aqui também, só que como um bloqueio. Ela bloqueia a fosforilase hepática, portanto, esse glicogênio não vai sair daqui. Então, a insulina, ela gera um estado pró-armazenador de glicogênio. Entra a glicose se transforma em glicogênio e o glicogênio não quebra por inibição direta da insulina. E isso vai fazer com que eu tenha a inibição do fenômeno de liberação que se chama glicogenólise, usando o termo adequado. Então, dentro da comunicação entre pâncreas e fígado, a insulina atua basicamente, de modo resumido, nesses 3 pontos, que são importantes que vocês gravem para os próximos slides. Portanto, eu já tenho um prejuízo ali da secreção da insulina e também da ação, né? Então, a insulina, muitas vezes no início, ela pode estar sendo liberada adequadamente, mas ela não consegue fazer a função dela justamente pelo mecanismo de resistência insulínica. Quando a gente vai pegar, então, em relação à célula alfa, que aí é a responsável pela produção de glucagon, a gente vai ter, de certa forma, como efeito residual, uma produção exagerada de glicose hepática. Como é que isso funciona? Nós vimos lá no início que eu tenho uma resistência insulínica, e eu tenho que visualizar essa minha resistência insulínica como se ela fosse uma parede bloqueando a entrada da insulina no meu fígado. A insulina bate e volta, e ela não consegue entrar, então, lá no fígado e fazer a ação da glicoquinase, captação de glicose e todo o fenômeno que a gente viu no slide anterior. Em contrapartida, o glucagon vem aqui e salta por cima. Ele não tem nenhum bloqueio, nenhuma resistência. E quando o glucagon chega aqui, ele vai justamente atuar estimulando a quebra do glicogênio. Com o glucagon estimulando e com a insulina baixa, ou seja, não bloqueando a fosforilase hepática, o que eu vou ter é uma quebra maciça de glicogênio com liberação de glicose
para o nosso sangue, para o sistema vascular, enfim. E aí eu tenho dois fenômenos que acontecem ao mesmo tempo, que é a glicogenólise, através do glucagon e da não inibição da fosforilase hepática, ou seja, eu quebro o glicogênio, e eu também vou ter, junto com esse glucagon, a gliconeogênese hepática, que nada mais é do que a formação de novas moléculas de glicose pelo fígado, através de substratos como glicerol, ácido graxo, aminoácidos, que a gente vai ver no decorrer da nossa aula aqui. Portanto, vocês notam que o simples fato de eu não ter inibição desse movimento pela ação direta da insulina, eu libero o outro eixo. Então, a insulina está sempre contrabalanceando com o glucagon. Se a minha insulina caiu na sua ação, o glucagon vai aparecer mais enfaticamente e vai fazer com que eu tenha maior transformação de glicose. Muito bem. Seguindo nessa mesma linha, a produção hepática de glicose é basicamente isso que a gente fez. Então, aumento da secreção de glucagon e da produção hepática são dois aspectos diferentes de uma mesma alteração, tá? Portanto, ela está junto aqui na explicação. Quando eu vou falar de disfunção de neurotransmissores, há, sem dúvida nenhuma, no nosso sistema nervoso, modificações relacionadas com o diabetes, tá? Tem alguns estudos que falam, inclusive, ou levantam hipóteses de que o diabetes é muito relacionado com a depressão, e a depressão também pode gerar diabetes por alteração de neurotransmissores, mas uma alteração que ocorre diretamente relacionada com a resistência insulínica é justamente o fato de que a insulina, ela age como um anorexígeno. No geral, a insulina reduz o nosso apetite. E isso faz com que eu diminua, obviamente, a minha ingesta calórica. E aí você pensa, tá, mas se um paciente obeso, geralmente ele está hiperinsulinêmico, o pâncreas dele está produzindo insulina de monte para ele tentar vencer a resistência. Como é que essa insulina em exagero, em excesso, não causa redução do apetite desse obeso? Porque basta que você tenha uma conclusão meio lógica, né? Se aumentou a quantidade de insulina, o que eu esperaria desse organismo? Que ele diminuísse o apetite. Só que nesse momento do paciente obeso, há uma situação muito peculiar que faz com que ele não diminua o apetite. Ele aumenta a insulina e essa insulina chega lá no sistema nervoso central, mas encontra uma barreira, uma resistência à sua ação. E se a insulina não tem esse efeito inibitório, ela vai acabar gerando, ou não gerando, mas permitindo o aumento do apetite. E aí eu tenho um ciclo vicioso. Quanto mais eu como, mais a minha gordura sobe, mais minha glicemia sobe, mais eu tenho que aumentar a insulina, e assim eu sigo sem conseguir quebrar esse ciclo vicioso, gerando, em último grau lá, dentre as alterações possíveis, o diabetes, né? Então, isso para uma pessoa que tem o receptor ou a ação normal da insulina, toda vez que eu comer o meu pós-prandial, que eu tenho um cenário de hiperinsulinemia normal, porque eu vou liberar a insulina para controlar a minha glicose, o meu apetite concomitantemente vai diminuir. Para pacientes obesos, em determinados casos, isso não acontece dessa forma. Ele tem uma resistência, o que faz com que ele aumente a quantidade ou o tempo de alimentação dele em relação aos seus pares. Tá? Então, seguimos aqui, a disfunção neurotransmissora é bem importante também, e essa é uma dificuldade, porque não existe até hoje nenhum tratamento especificamente relacionado com essa modificação-alvo aí. O próximo dos itens do octeto talvez seja um dos mais relevantes que a gente tem para sustentar a hiperglicemia, que é a diminuição da captação de glicose periférica. Quando a gente fala periférico, a gente tem que falar de tecido adiposo, tecido muscular, mas sumariamente o tecido muscular pela importância que ele tem na captação da glicose, tá? Então, quando a gente fala de resistência à captação, a gente fala muito do tecido muscular. E aí, como é que funciona? Bom, aqui nós temos, então, uma célula muscular esquematizada, o nosso meio intracelular, o nosso meio extracelular e os receptores de insulina aqui e os GLUT4, que são as portas de entrada da glicose, os principais dentro do tecido muscular. Quando eu aumento a minha glicose, por exemplo, após uma refeição, eu vou rapidamente sensibilizar os receptores GLUT2
na minha superfície da membrana da célula beta, e esse GLUT2 vai liberar insulina, tá? Então, o GLUT2 tem a ver diretamente com a alteração do nível de glicose pós-prandial, e isso é muito rápido. Quando eu liberei insulina, essa insulina vai acoplar no meu receptor de insulina muscular, exceto quando eu tiver um bloqueio aqui por resistência, por exemplo. Mas pensando no cenário normal, tá? Acoplei, quando eu acoplei, eu vou fazer uma transdução de sinal, e aí eu vou gerar uma alteração no substrato do receptor de insulina, que vai gerar toda uma cascata de eventos intracelulares que vão culminar com duas situações. Liberação de óxido nítrico, que, como os senhores sabem, é um dos principais vasodilatadores endoteliais, extremamente importante para a manutenção tanto do fluxo quanto do tônus arterial aqui, tanto micro quanto macrovascular, e também a ativação do GLUT4, que vai ser a porta de entrada para a glicose que está circulando lá. Então, esse mecanismo ele acontece com a glicose subindo rapidamente, atuando no pâncreas, o pâncreas liberando a chave para acoplamento aqui, que é a insulina, e a insulina gerando a transdução de sinal, e através de toda essa cascata, a liberação basicamente de óxido nítrico e a ativação do GLUT, permitindo ele abrir a entrada da célula para a glicose. Ótimo, esse é o cenário ideal, perfeito. Agora, quando eu tenho bloqueio do receptor de insulina por resistência, eu vou bloquear toda essa ação, porque eu não consigo estimular isso. E aí eu acabo gerando uma outra via, que é a proteína quinase ativadora de mitogênio, e ela vai ser uma proteína extremamente danosa para a vasculatura, porque ela vai gerar inflamação, aterosclerose, crescimento e proliferação celular. Ou seja, isso aqui é um prato cheio para a gente desenvolver doença arterial, né? Tanto que existem alguns estudiosos que defendem que o diabetes é sumariamente uma doença vascular. E não deixam de ter razão, de certa forma, porque todo esse processo inflamatório de proliferação de aterosclerose, de crescimento celular, acaba gerando um cenário muito favorável para o desenvolvimento de doença cardiovascular e, obviamente, de risco de infarto e outras complicações como doença arterial obstrutiva periférica, retinopatia diabética, nefropatia, dentre outros. Então, notem que quando eu não tenho o acoplamento adequado, toda aquela cascata normal, ela dá lugar para uma cascata extremamente danosa, porque eu não consigo fazer o acoplamento adequado. Muito bem. Então, nesse cenário, quando eu não inflamatório, mas o principal é que se a minha glicose não entra aqui, eu estou perpetuando o estado de hiperglicemia. Então, notem que as setas sempre apontam para esse meio aqui, justamente porque a glicose ela não é eliminada pelo corpo de modo satisfatório. O nosso organismo ele não foi criado para perder energia. E a melhor fonte de energia que nós temos é a glicose. Então, se ela não entra no meu músculo, eu vou ficar hiperglicêmico no nível sérico e eu vou começar a apresentar dificuldade de desenvolver as minhas atividades normais. Eu começo a gerar prostração, que é um dos 5 P's que a gente tem. O outro que pode acontecer, perda de peso, se dá justamente porque eu começo a ter que fazer a absorção de massa magra para liberação de aminoácido para servir de substrato para a produção de glicose hepática. Então, nós notamos aqui que dos 5 P's que eu chamo tanta atenção de vocês, 2 já são diretamente relacionados, a perda de peso e a prostração num cenário de hiperglicemia. E outros 2 extremamente importantes vêm agora, poliúria e polidipsia. Quando eu falo, então, da reabsorção de glicose aumentada, tem um gráfico que é extremamente simples, mas muito elucidativo, que é esse que está no slide de vocês aqui, que ele compara pacientes saudáveis com pacientes portadores de diabetes. Então, aqui é o quanto eu secreto por dia de glicose, e aqui é a minha glicose plasmática, é o que eu meço lá no testezinho do dedo, por exemplo, tá? Um indivíduo normal, ele tem um ponto de corte de 180. Isso quer dizer, na prática, que toda vez que a minha glicemia passar de 180, eu terei glicosúria, tá? Só que notem que o organismo, ele tenta fazer uma compensação que no início parece fazer sentido, mas que no decorrer do tempo ela é burra. O que o nosso corpo faz? Ele nota que o paciente está sempre hiperglicêmico
e ele começa a perceber, tá, mas se eu for 180, eu vou sempre urinar. Então, eu aumento a minha taxa de tolerabilidade, eu passo para 240, porque aí eu não perco tanta glicose, com isso eu não perco tanta água, eu não desidrato tanto, eu não descompenso. Só que, mantendo valores mais altos, essa glicose, essa diferença aqui que nós temos de 60 miligramas por decilitro em média, ela vai gerar uma alteração de processo inflamatório naquele tecido vascular, no endotelial principalmente. Então, aí eu começo também, além de ter todo esse processo, eu estimulo demais o meu pâncreas a tentar ficar vencendo isso aqui, e eu gero um estado de hiperinsulinemia e glicotoxicidade. Portanto, a primeira medida que parece protetiva para o rim, ao longo prazo, ela não é interessante, ela perde o mecanismo compensatório. E aí vem os outros dois P's que eu falei para vocês. Se eu tenho poliúria, tá? Justamente em decorrência da necessidade de eliminar essa glicose, a glicose nunca vai sozinha para a urina, ela sempre carrega água. Então, se eu tenho poliúria, eu vou ter uma diurese osmótica, eu vou perder muito líquido livre, e isso vai fazer com que o meu centro da sede me obrigue a tomar água, polidipsia. Então, esse é o cenário que explica, de modo bastante simplista, tem outros mecanismos também, mas explica por que o paciente diabético descompensado, ele vai ter muita sede e muita vontade de urinar, tá? Chegando próximo do nosso final, nós temos um evento extremamente importante, que é o da lipólise aumentada, tá? Porque a gente tem que entender que nós temos uma molécula extremamente importante, circulante ali, né, que faz parte do nosso perfil lipídico, junto com LDL, colesterol total, enfim, HDL, que são os triglicerídeos. Todos vocês que já estudaram sobre diabetes descompensado devem lembrar que o perfil característico do paciente portador de diabetes compensado é ter triglicerídeo alto com HDL baixo. O que acontece para justificar isso? Eu tenho lá minha molécula de triglicerídeos, que na verdade nada mais é do que um glicerol com 3 cadeias de ácido graxo, e esse triglicerídeo vai tentar entrar no adipócito, mas nessa conformação ele não consegue, ele não atravessa a membrana. Então, ele precisa sofrer a quebra da lipoproteína lipase, entrar como cadeias de ácido graxo, entrar como glicerol e acoplar lá dentro. E lá dentro ele vai ficar estável somente se eu tiver ação da insulina, porque lá dentro também existe uma enzima que quebra o triglicerídeo, que é justamente a lipase hormônio sensível. Só que para ela não quebrar e voltar o triglicerídeo para o nível sérico, existe a ação da insulina. A insulina bloqueia a ação da lipase hormônio sensível, e isso faz com que o triglicerídeo fique uma molécula estável dentro do adipócito. Só que a gente está vendo justamente o cenário contrário, que é aquele cenário onde a insulina ou não está presente ou não está funcionando. E aí o que eu tenho é uma queda do nível sérico de insulina e a liberação da lipase hormônio sensível. Quando ela libera, acabou a molécula de triglicerídeo, ela faz a secção dessa área aqui, e ele fica livre para voltar ao nível sérico. E aí a gente tem uma inundação de glicerol, ácido graxo livre, no nosso sistema arterial e venoso, mas a gente também tem aqui moléculas que voltam a se acoplar, formando triglicerídeo. E aí a gente entende por que existe, de modo tão frequente, uma hipertrigliceridemia no portador de diabetes tipo 2 descompensado. Porque eu não tenho insulina agindo. Essa lipase aqui está feliz da vida quebrando tudo que é triglicerídeo e jogando para fora. Vai para o sangue, vai para o sangue. E aí nós notamos também que, como eu não tenho insulina circulante, a minha glicose não está entrando bem na célula, mas o meu organismo se mantém vivo e ele precisa de energia para as ações vitais dele. Então, o que eu faço aqui? Eu pego esses substratos de glicerol, ácido graxo livre, e eles vão servir para a formação de energia em vários tecidos, menos o cérebro, né? Porque o cérebro, ele tem entrada livre de glicose. Então, eles chegam, tanto o glicerol quanto o ácido graxo livre, chegam lá no fígado, sofrem oxidação e vão ser os substratos daquilo que a gente viu lá no início, que é a gliconeogênese hepática, ou seja, formação de novas moléculas de glicose através de substratos tanto lipídicos, como ácido graxo livre e glicerol,
quanto proteicos, que são os aminoácidos pela quebra, pelo consumo do tecido muscular, certo? Então, isso é extremamente importante para que a gente entenda o porquê nós temos hipertrigliceridemia com HDL baixo no contexto do paciente descompensado. E aí, obviamente, que eu tenho a conclusão de que sem insulina não entra glicose na célula, só que eu preciso gerar energia igual. E aquela fonte de energia aeróbica do ciclo de Krebs funcionando bonitinho, nos dando altas cargas de energia para funcionamento orgânico, ela se perde. E aí eu preciso gerar fontes alternativas, que são essas aqui, que na prática funcionam por um período, mas elas não conseguem entregar tudo que o organismo precisa. E por isso que o paciente, na sua evolução normal de uma descompensação, vai sucumbindo aos poucos até entrar em colapso, podendo gerar cetoacidose diabética ou estado hiperglicêmico hiperosmolar, certo? Então, como é que funciona na prática a infiltração gordurosa que vai gerar resistência insulínica, que cria aquela paredezinha que a gente viu lá na frente do fígado? O tecido adiposo, ou a célula adiposa gigante, ela é muito ruim para armazenamento de gordura, por mais paradoxal que isso possa ser. Ela tem um limite de absorção, a partir do qual o tecido gorduroso que chega aqui, a partir da comida, por exemplo, ele não consegue ser armazenado. E o corpo, como eu disse para vocês, ele não perde energia, ele não elimina gordura à toa. Então, ele vai infiltrar em outros tecidos, como o tecido muscular, gerando captação periférica reduzida por tudo aquilo que a gente viu, bloqueio do receptor insulina, que a gente viu lá, a infiltração no tecido pancreático, né? E isso vai gerar disfunção direta da célula beta por lipotoxicidade, a infiltração do tecido hepático, gerando então resistência insulínica, inibindo o bloqueio inibindo a ação da insulina com ativação da glicoquinase, glicogênio sintetase, aquela cascata que a gente viu de reações enzimáticas que fazem com que a gente armazene glicose no fígado, e também vai liberar moléculas livres de gordura que vão ser substrato também para a formação de placas de ateroma, dependendo de como esse paciente tiver, o que acaba gerando, no decorrer do tempo, se nada for feito, o desenvolvimento de aterosclerose. Tudo isso permeado por hiperglicemia. Por quê? Se não entra glicose aqui, vem para o sangue. Se não funciona a insulina de modo adequado, a glicemia aumenta no sangue. Se não entra insulina aqui e armazena a glicose e inibe a produção de glucagon, aumenta a glicemia no sangue. E se eu tenho hiperglicemia, eu gero, através da glicotoxicidade, o maior risco de adesão na parede do endotélio e também de lesão endotelial, né? Então, todo esse contexto, essa miscelânea aqui, está permeado pelo status permanente de hiperglicemia. Para a gente finalizar, então, pessoal, e podemos conversar um pouquinho se alguém tiver alguma dúvida, nós vamos terminar com a diminuição do efeito incretínico, tá? A incretina, ela é uma substância extremamente importante no equilíbrio do apetite, do controle glicêmico e também da liberação da insulina. E a incretina é o nome que a gente dá para o peptídeo semelhante ao glucagon do tipo 1 e que tem várias ações em órgãos-alvo, como vocês estão vendo aqui, como, por exemplo, diminuição do apetite e neuroproteção, como aumento da proteção cardíaca, com redução, inclusive, de risco de eventos cardiovasculares maiores, aumento do débito cardíaco, extremamente importante na diminuição da produção de glicose hepática, justamente por aumento da sensibilidade à insulina, tanto no músculo, quanto quanto no fígado. Também faz com que aumente a secreção de insulina e, com isso, e concomitante a diminuição da secreção de glucagon. E existem também algumas sugestões de que ela aumente a biossíntese de insulina, a proliferação de célula beta e diminua a apoptose da célula beta. Como via final também, no todo o trato intestinal, quando a gente tem ação das incretinas, tanto de modo endógeno quanto exógeno, nós vamos ter como característica uma diminuição do esvaziamento gástrico, ou seja, o paciente fica com o trato gastrointestinal mais lento, e isso também contribui para a interpretação do cérebro de que ele está alimentado, e isso reduz, então, o estímulo do apetite, né? Então, é uma droga do tratamento do diabetes das mais modernas e que tem, sim, um público bastante específico para uso, com resultados bem robustos. Quando a gente vai, então, analisar toda essa questão aqui da
da disfunção que esse octeto gera, a gente pode fazer um raciocínio bem simples aqui. Nós temos praticamente medicamentos para todos os eventos que foram citados aqui, tá? Então, quando a gente entende a fisiopatologia, a gente consegue decidir melhor qual dos medicamentos, qual dos fármacos eu vou escolher para ter um melhor resultado para o meu paciente em especial, já que cada paciente pode se apresentar com mais ou com menos alteração em determinada via que a gente apresentou aqui. Então, se eu tenho um paciente obeso que tem muita dificuldade, eu posso usar um incretino mimético. Se eu tenho, por exemplo, dificuldade de vencer a resistência à insulina, eu posso usar metformina, sensibilizadores de insulina e coisas do gênero. Se eu tenho um paciente de início recente de diabetes, que eu sei que o pâncreas dele está preservado, eu posso usar medicações que ajudam na secreção da insulina. Então, tudo isso permite que eu tenha decisões mais corretas, principalmente objetivando com que o meu paciente, a curto e médio prazo, consiga atingir o controle glicêmico adequado, porque a partir do momento que eu parei com a hiperglicemia e deixei ele euglicêmico, eu quebrei toda aquela cascata de risco que ele tem de desenvolver complicações crônicas bastante debilitantes no decorrer da doença. Portanto, a gente, como eu sempre falo para vocês, nós como médicos temos que ter o compromisso de ser proativos no controle da glicemia. A gente não pode aceitar o mais ou menos, a gente tem que tentar sempre buscar o ótimo, porque isso vai refletir no decorrer da vida do paciente nos próximos 10, 15 anos. Termino aqui, agradeço a atenção de todos, os meus contatos estão aqui, se alguém tiver alguma dúvida em específico e queira me mandar, fiquem à vontade, senão eu estou à disposição. Muito obrigado. Sim, o hiperglucagonemia não é um termo muito aceito, tá? Mas o que que acontece? É importante a gente entender que o paciente com diabetes tipo 2, no início do tratamento, ele não tem deficiência de insulina, né? Ele tem, na verdade, excesso de produção de insulina, ele está hiperinsulinêmico. Quando você vai dosar lá a insulina, ela está lá no limite superior ou até acima. Mas o que que ocorre ali que o glucagon sobe? É que essa insulina que ela é liberada no sangue, ela chega, por exemplo, no órgão-alvo lá, como todos os hormônios, chega no fígado e ela não consegue acoplar, ela não consegue fazer a ação dela. Então, o que, que o organismo interpreta? Que está faltando insulina. Mesmo que eu esteja com altos níveis de insulina, essa insulina não está funcionando. E se a insulina não está funcionando, o pâncreas interpreta que tem que liberar glucagon, porque não tem insulina. Mas, na verdade, tem insulina em excesso, só que não funcionante, justamente por toda a resistência que a gente falou. Isso parece meio confuso no início, porque é diferente do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 não tem insulina. Então, é por isso que eu faço insulina. O tipo 2, não. Eu tenho que melhorar a ação dessa insulina que o meu próprio organismo produz, justamente para bloquear a liberação de hormônios contrarreguladores, como é o glucagon. Não se acanhe. Se quiserem abrir a câmera também. Essa paisagem tua aí é real, Angela? Que chique, parece aqueles painéis do Meet agora. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Boa noite.